Saúde, estamos de volta. Esse programa, olha gente, esse programa está muito bom. A gente falou no primeiro bloco sobre questões do cuidado com a paralisia cerebral, conversamos sobre cuidados paliativos, terminalidade, mas agora a gente continua falando de cérebro, mas falando sobre formas de cuidar melhor do nosso cérebro. Vamos entender melhor o que é o neurofeedback. Na verdade, vamos entender como modificar as ondas cerebrais para melhorar a nossa qualidade de vida. Quem conversa conosco sobre isso é o Tuian Linhares, que é neuroterapeuta. Bem-vindo, Tuian, tudo bem? Obrigado, tudo jóia, Fernando. Satisfação estar aqui. Alegria nossa. Tuian, é muito curioso esse termo, né? É algo que chega para colocar um ajuste na nossa frequência cerebral? Isso, o neurofeedback tem uma proposta de treinar o cérebro para que o cérebro consiga funcionar de uma forma diferente daquela que ele está habituado. Por que isso é tão importante? Porque o nosso cérebro, ao longo da vida, ele vai se firmando em torno de hábitos. Existem hábitos de funcionamento do cérebro que o cérebro simplesmente tende a repetir. O nosso cérebro não tem um senso crítico para ficar avaliando, momento a momento, se ele funciona da melhor maneira possível ou não. E à medida que o cérebro vai se fixando em torno desses hábitos, ele pode acabar criando hábitos que são disfuncionais. São padrões de comportamento, padrões emocionais que atrapalham a pessoa no dia a dia. E o neurofeedback vem como uma proposta de treinamento para ensinar novos hábitos para o cérebro, ensinar o cérebro a se comportar de uma forma diferente de como ele sempre foi acostumado a vida inteira. Isso tem relação com, basicamente e praticamente, tudo que a gente faz, pensa, fala, né? E imagina, sonha, porque tem a ver com o nosso comportamento perante a vida, né? Exatamente. É como se a nossa própria identidade tivesse escrita no funcionamento do cérebro. Se a gente muda como o cérebro funciona, tudo na vida muda. Então, nossos comportamentos, nossas emoções, nosso desempenho de forma geral no dia a dia, tudo isso depende de como as nossas ondas cerebrais estão trabalhando ali. Ondas cerebrais são ondas elétricas, nosso cérebro tem atividade elétrica dentro dele, ali, percorrendo os neurônios, e a gente consegue então medir essa atividade elétrica do cérebro e, através de um treinamento, ensinar o cérebro a modificar essa maneira como ele produz essas ondas elétricas. E essas ondas elétricas vão definir muita coisa, né? Quanto de inteligência uma pessoa vai ter, se a pessoa tem capacidade de se concentrar ou não, se a pessoa é uma pessoa muito ansiosa ou se é uma pessoa tranquila, se a pessoa dorme bem ou dorme mal. Tudo isso depende do funcionamento elétrico do cérebro. Sim. Então, por favor, pode. Quando a gente consegue, então, interferir nesse funcionamento elétrico e reeducar esse cérebro para produzir atividade elétrica de uma maneira mais funcional, a gente começa a ver grandes mudanças aí de comportamentos, de pessoas que tinham grandes limitações, de repente não estão tendo mais, pessoas com problemas emocionais graves, de repente começam a ver a vida de uma forma muito mais tranquila e começam a ter uma leveza no dia a dia. Tem uma palavra da moda, né, que é muito ligada com as páginas de redes sociais, que é a procrastinação. Né? Como é que a procrastinação atrasa o nosso desenvolvimento? Como é que a gente vai adiando, vai empurrando para debaixo do tapete as decisões importantes? Isso também tem a ver com essas ondas cerebrais? Com certeza. Né? Tudo que tem a ver com algum padrão de comportamento, a gente consegue encontrar no cérebro o que está gerando isso. E se a gente sabe o que no cérebro gera esse comportamento, a gente consegue atuar, então, nessa área, ensinar uma forma diferente de trabalhar ali. Tá, ok, já entendemos isso aí, mas como é que isso vai proceder? Como é que acontece essa investigação tão importante que o senhor está falando? Uma das coisas mais interessantes sobre o neurofeedback é que é um processo totalmente não invasivo. Então, ele é um processo educativo, a gente não coloca nada dentro do cérebro, a gente não usa choque, não usa nada, mas a gente usa sensores que são colocados aqui na cabeça. Esses sensores vão medir a atividade elétrica do cérebro. E, através de um feedback que a gente gera, a gente consegue mostrar para esse cérebro, em tempo real, como que ele mesmo está funcionando. É como se a gente estivesse transformando a atividade elétrica do cérebro
em sinais visuais e sonoros. São sons e imagens que são gerados de acordo com aquilo que o cérebro está produzindo. E a partir do momento que o cérebro recebe essa informação, que nada mais é do que uma representação daquilo que ele mesmo acabou de fazer, o cérebro se enxerga nesse feedback. Então é como se, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa tem um cérebro... É um espelho? Um espelho, exatamente. É como se a gente estivesse colocando o cérebro na frente de um espelho e ele se enxergando ali consegue se modificar. E aí tem alguma coisa que faz sentido, assim, tipo um eletrocardiograma, esse exame que a gente faz no coração para entender essa frequência elétrica do coração, essa modulação, a gente faria isso também com o cérebro, meio como um espelho para o cérebro se ver? Isso o aparelho que a gente usa é um aparelho de eletroencefalografia, então a gente tem um eletroencefalograma que é conectado na cabeça da pessoa, mas com o único intuito de medir e transformar a atividade elétrica nesses sinais. E a gente consegue isolar faixas de atividade elétrica específicas que a gente vai trabalhar. E quando eu falo dessas ondas elétricas, a gente está falando de ondas alfa, teta, delta, gama, que são essas ondas que a gente ouve falar no dia a dia. Então, o paciente no exame fica ali sentado para uma tela e ouve sons e vê imagens? Exatamente. Então, é como se a gente atrelasse aos sons e às imagens alguma atividade específica desse cérebro que a gente quer desenvolver. Então, se um cérebro de uma pessoa produz pouca onda alfa, a gente pode, então, em uma sessão, colocar um sensor numa área específica do cérebro e vincular um som, por exemplo, a essa onda alfa. De modo que, quando essa onda fica mais forte no cérebro, a intensidade do som fica mais forte, o volume do som aumenta. E a pessoa está recebendo essa informação em tempo real. Então, o cérebro, que antes era um grande desconhecido ali, ele passa a fazer parte da sessão à medida que ele vai mostrando o que ele faz. Então, o volume do som aumentou, então a pessoa sabe, opa, minhas ondas alfa aumentaram. E a partir daí existe todo um treinamento em que o cérebro vai aprendendo como sair de um ponto, né, de uma maneira de funcionamento dele, e caminhar pouco a pouco em direção a um funcionamento que é melhor para ele, né? Uma estrutura mais funcional para esse cérebro. Em quanto tempo isso acontece? Esse é um processo que, dentro de cada sessão de 1 hora, ele vai acontecendo, né? Mas o processo como um todo, ele é um processo longo. O grande ponto negativo do neurofeedback é que ele envolve muita repetição. É como se a gente estivesse realmente condicionando o cérebro, né? É um treino, literalmente, é uma ginástica. Da mesma forma que para aprender qualquer habilidade leva tempo, a gente precisa de uma grande série de repetições ali para que esse cérebro consiga produzir mudanças e para que essas mudanças se tornem mudanças que vão permanecer com ele. Então, a gente está falando aí algo em torno de 6 meses a 1 ano de treinamento. E a partir desse período, né, normalmente com 2 a 3 meses, a pessoa já começa a perceber mudanças positivas acontecendo. Então, a pessoa que tinha dificuldade com sono, normalmente nas primeiras semanas já começa a ver que está dormindo melhor, está acordando com muito mais disposição. A pessoa ansiosa começa a ver que ela está passando por situações estressantes no dia a dia e que essa situação estressante não está mais afetando a pessoa tanto quanto afetava antes. Vamos tentar fazer, Tuian, um caminho aí de um problema comum, né, em grande parte da população brasileira, que é a depressão. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem mais diagnósticos de depressão do que de diabetes. Foi uma mudança drástica no nosso quadro clínico, pela primeira vez na história dessa percepção assim, né? Então tá, identificamos ali, chega o paciente, coloca ali os eletrodos, não dói nada, ali, o cérebro vê aquela onda, né? Percebe a onda eletromagnética, vê também imagens ligadas a isso ou é só a modulação da onda? Sim, tem imagens também. Tá? Essas imagens são imagens que vão indicar para o cérebro se ele está indo bem ou não. Tá. Normalmente o cliente fica na frente de uma televisão e ele fica assistindo qualquer coisa que ele quiser. Pode ser um documentário, pode ser um filme que a pessoa gosta de ver.
e a gente coloca filtros especiais na tela que vão responder à atividade do cérebro. Então, quando o cérebro está caminhando numa boa direção, a tela funciona normalmente. Mas se o cérebro começa a apresentar padrões disfuncionais, a tela começa a escurecer. E aí o próprio cérebro começa, então, a explorar a situação ali, buscando manter essa tela Consciente ou otimizada. inconsciente? Inconsciente. Tá? Normalmente a pessoa consegue ter um mínimo de controle consciente ali, mas a grande parte do trabalho é feita pelo cérebro inconsciente, que é quem realmente está sendo treinado na sessão. E como é que um diagnóstico de depressão vai ser dado ali, nessa variação, nessa modulação da imagem, com as modulações também das ondas cerebrais? O nosso foco não é diagnosticar, tá? Então, o neurofeedback, por ele mesmo, ele é um treinamento, então o nosso foco é melhorar a condição da pessoa, independente do nome que isso tiver. Mas a gente sempre começa o processo de qualquer cliente com um mapeamento do cérebro completo. Então, a gente coloca sensores em 20 áreas do cérebro, analisa minuciosamente como que cada área está funcionando, quais são as ondas que cada área está produzindo e quanto de cada uma, como que as áreas do cérebro se comunicam umas com as outras. E a partir desse mapeamento inicial, a gente consegue saber exatamente quais áreas desse cérebro não estão trabalhando tão bem quanto poderiam. Quais áreas têm grandes chances de estarem associadas aos sintomas que esse cliente tem. E aí a gente consegue, então, a partir disso, criar um plano de treinamento, que é uma sequência de protocolos que a gente vai fazer ao longo das sessões, indicando quais áreas do cérebro vão ser treinadas e quais ondas a gente vai trabalhar ali, o que a gente quer que aumente nesse cérebro, quais ondas a gente quer que diminuam nesse cérebro. Então, a gente consegue ter um controle ali sobre como vai ser o funcionamento elétrico desse cérebro a partir do treinamento. E você está falando aí que não é exatamente um diagnóstico, mas quando você tem o desenho de toda essa funcionalidade, você tem pistas importantes ali de problemas, né? Sim, sim, com certeza. Então, a gente consegue encontrar padrões associados à depressão, padrões associados à ansiedade, a déficit de atenção, mas nosso foco não é identificar qual é o nome da doença ou do transtorno que a pessoa tem, né? Mas sim conhecer minuciosamente o funcionamento desse cérebro. Então, mas existem sim esses padrões que quando a gente encontra ali, a gente sabe, ó, a pessoa que tem esse padrão específico no cérebro tem muito mais chances de ter depressão do que alguém que não tem esse padrão. Sim. E o paciente assim, ele fica ali entendendo tudo isso, essa evolução, falou, você tem um caminho você tem uma chance para desenvolver tal problema, ele está ciente disso tudo? Sim, sim. Então, né, desde a primeira sessão, quando a gente mapeia o cérebro e mostra para o cliente quais são essas áreas do cérebro que têm potencial de serem melhoradas, a gente, então, traça um plano de treinamento ali e a cada sessão o cliente está entendendo o que está acontecendo. A gente tem gráficos mostrando a evolução. Sim, um ponto muito legal do neurofeedback é isso, que é um tipo de terapia, mas é uma terapia em que a melhora acontece não só porque o cliente acha que está melhorando ou se percebe melhorando, mas a gente tem números ali indicando... Uma terapia que física mesmo, é quase um treino mesmo, né? Sim, sim. É um treino fisiológico, né? Não deixa de ser. E aí, essa terapia, essa sessão vai ser sempre com a imagem da TV? Ali o processo vai ser o mesmo? Ele sempre vai sentar de frente para uma tela e vai tentar essa modulação, vai tentar esse ajuste da imagem com os eletrogramas? Isso. As fontes, né, ligadas no cérebro? Na maior parte das vezes, sim. Então, a maior parte das sessões acontece com o cliente sentado na frente da televisão, com eletrodos conectados. E ele sabe que ali está ligado também alguma coisa da percepção, que a imagem fica ruim quando a percepção está ruim? Ele sabe disso? Ele sabe. Normalmente o cliente sabe. Mas ele vai querer arrumar essa imagem. E a orientação que a gente dá é não tente controlar. Não tente controlar. Até por isso a gente coloca algum conteúdo ali que a pessoa vai ficar assistindo, né, para a pessoa ficar imersa na experiência, sem ficar pensando muito, sem ficar tentando conscientemente colocar alguma vontade dela ali. Outras situações a gente usa até alguns recursos diferentes. A gente tem jogos de computador que respondem àquilo que o cérebro está fazendo. E aí quando o cérebro da pessoa está caminhando bem, a pessoa começa a ganhar mais pontos no jogo.
Se o cérebro começou a ficar disfuncional, está apresentando padrões ali que a gente não quer que ele mantenha, aí a pessoa perde pontos no jogo. Isso vira um grande desafio para muitos clientes, né? E a meditação? Meditação tem um papel fundamental também. Inclusive, uma das práticas que eu gosto muito de trabalhar em consultório é a prática de meditação associada ao neurofeedback. É uma coisa que faz uma diferença enorme, porque normalmente quem medita começa a ver muitos benefícios, né? Uma mente mais focada, diminuição de ansiedade, mas às vezes leva tempo e é um caminho angustiante para a pessoa aprender a meditar, né? E ter essa certeza de que está meditando do jeito certo. O neurofeedback facilita isso tudo, porque existem protocolos do que a gente chama de neuromeditação, em que a gente tem sons específicos indicando para o cérebro se ele está produzindo aquilo que é um padrão adequado para a meditação. E aí a pessoa então coloca os sensores na cabeça, coloca fones de ouvido e vai simplesmente escutando esses sons que são um reflexo da própria atividade do cérebro. E isso acelera em muito o processo de aprendizagem da meditação, porque a pessoa não fica lá experimentando sem saber se está fazendo certo ou não, ela tem uma informação concreta ali, indicando... Ela vira meio... Ela vai orquestrar esse processo de meditação, né? Exatamente, e ter mais controle sobre ele, né? E saber em tempo real ali, opa, né, minha meditação agora nesse exato momento, tá boa ou não tá? É só prestar atenção nos sons e ver se esses sons estão tocando com intensidade mais alta ou se eles estão baixinhos. Então, à medida que a pessoa vai caminhando para esse estado meditativo mais profundo, ela vai perceber que os sons do feedback ali que ela está escutando vão ficando mais fortes, vão ficando mais harmônicos. E aí essa é uma informação em tempo real que ajuda o cérebro até a consolidar esse aprendizado da meditação. E a próxima vez que a pessoa for meditar, mesmo sem ter aparelho, sem ter nada conectado, fica mais fácil. O cérebro já tem um caminho ali que ele sabe que é o caminho esperado para a meditação. Ele está no trilho, né? Esses sons que o paciente ouve, são os sons bineurais? Sempre são esses? Não são sons. Esses sons binaurais são um outro campo, né? Que são sons que vêm de fora, são uma estimulação externa que modifica o funcionamento do cérebro. É diferente do neurofeedback, em que a informação que a gente está transmitindo para o cérebro sempre é uma informação que o próprio cérebro gerou. Hoje em dia a gente tem ouvido falar muito nos sons binaurais, né? Eles têm um poder muito forte também para modificar a forma do cérebro funcionar. Sim, na internet existem várias opções para esse tipo de som, né? Tem playlists de sons binaurais ou binaurais? Binaurais. São sons bem agudos, assim, aflitivos às vezes, né? Normalmente a gente ouve os sons binaurais com volume bem baixinho, né? Eles são uma técnica de neuromodulação também, assim como o neurofeedback. Qual que é a ideia dos sons binaurais? Você escuta no ouvido esquerdo um som, no ouvido direito você escuta um outro som com uma frequência ligeiramente diferente. Esses dois sons que você está recebendo ali, eles vão interferir um com o outro e vão criar um padrão elétrico no cérebro. O fato do cérebro ficar recebendo esses dois sons, que tem uma leve diferença de frequência entre eles, faz o cérebro começar a pulsar numa certa frequência elétrica que está sendo induzida por nada mais do que esses sons. Então, eles têm um poder muito forte para alterar estados emocionais, estados mentais. São uma técnica que eu gosto bastante também de usar dentro de um processo de neuroterapia, mas não é o mesmo que o neurofeedback, né? São técnicas complementares uma à outra. Sim, sim. É porque eu estou falando sobre isso porque existem ofertas variadas desses sons, né? Para meditação, né? Com vários estímulos diferentes, né? Com relação ao neurofeedback, para quem quiser saber mais informações, o que a gente pode falar? Existem ofertas desse serviço em vários lugares de Minas, do Brasil, como é que é? O neurofeedback tem ganhado uma projeção cada vez maior, especialmente à medida que mais e mais pessoas vão se formando como treinadores de neurofeedbacks. Hoje em dia está sendo muito comum uma pessoa que é terapeuta, um psicólogo, que resolve ter um equipamento para poder oferecer isso para os clientes dele,
como uma forma de complementar um processo de psicoterapia, por exemplo. Então, o neurofeedback tem ganhado uma projeção bem grande. Eu faço parte de uma grande rede nacional, que é a Brain Trainer, que na verdade é uma rede vinculada a uma empresa lá dos Estados Unidos, que está presente no mundo todo. Aqui no Brasil nós já temos mais de 300 treinadores formados pela Brain Trainer, que são pessoas que têm usado o neurofeedback e têm tido resultados transformadores aí no dia a dia. Aqui em Belo Horizonte a gente tem alguns profissionais, eu tenho a minha clínica na região da Savassi, que tem atendido vários tipos de demandas, a gente tem tido resultados realmente impressionantes em muitas situações aí envolvendo o neurofeedback. Bom, acho que a gente aprendeu muito sobre esse assunto, Tuian. Muito obrigado pela generosidade aqui da visita, boa sorte na jornada e volte sempre para a gente atualizar a conversa por aqui. Tá ótimo, Fernando. Foi Valeu. Um prazer estar com você. Muito obrigado. Agradecendo também a sua companhia e lembrando, né, aquele aviso de sempre, né, para você interagir conosco aqui pelas redes sociais. Muito obrigado pela companhia de sempre. Até a próxima.